pessoal, tudo bem? Meu nome é Bárbara, sou professora de redação. Estou aqui para mais uma aula do programa Educage. Hoje nós vamos trabalhar um pouco a questão do projeto de texto, uma estratégia extremamente importante para a gente quando a gente fala em dissertação argumentativa. É aquela ideia de estruturar, né, de fazer a base para que a gente possa construir aí as nossas ideias. É exatamente essa questão da metáfora. Eu preciso estruturar a minha base para que as minhas ideias possam ficar solidificadas. Então, hoje o nosso intuito vai ser trabalhar com esse planejamento textual, né? A gente trilhar aí o nosso percurso textual. Até porque é sempre válido relembrar que o leitor é um leitor universal. É alguém que não conhece você, é alguém que não conhece aí o seu caminho teórico, como é que você pensa o tema, como é que você estrutura o tema. Por isso é extremamente importante a gente se preparar para o planejamento textual. Tudo bem? Então aqui, etapas da produção textual. Quando a gente pensa na criação, no desenvolvimento de um texto, a gente precisa seguir etapas. Volto a repetir que, quando a gente fala em estruturação de um texto, a gente não está falando em inspiração, a gente não está falando necessariamente em dom. Bárbara, só tira nota boa em redação quem nasceu para escrever? Não. E eu consigo comprovar isso para vocês. É técnica, é treino, é estratégia. Então, quando os alunos me perguntam, como é que você monta parágrafos de cabeça tão rapidamente? Treino. Toda semana eu faço isso. Então, é interessante que vocês sempre aí tentem fazer pelo menos uma introdução por semana. Peguem os últimos temas que caíram e tentem seguir exatamente essas etapas que eu vou falar para vocês. Vocês vão ver que com o tempo vira uma técnica e com técnica a gente consegue tirar nota. Quando a gente for pensar, então, em produção textual, a primeira coisa que a gente vai fazer é a seguinte. Olhou para o tema, a gente vai ler a coletânea. Então, nem está aqui ainda. Você vai fazer lá o seu trabalhinho de pegar o tema, olhar a coletânea e entender quais são as expectativas por trás daquela seleção dos textos. Olhando para aquilo, faz o brainstorm. Tudo que vier à sua cabeça, você começa a colocar num papel. Pega um pedaço de papel e vai colocando. Filmes que você se lembra, Você vai colocar música, você vai colocar filosofia, sociologia, história, biologia, geografia. Tudo que te lembrar ali com relação ao tema, coloque no papel. Bárbara, mas sei lá, eu estou lembrando de um filme, Vida de Inseto. Coloca no papel, não tem problema nenhum. A gente tem que começar a aprender que tem várias animações que trazem críticas sociais muito importantes para a gente. Então não pensem assim, eu não lembro de nenhum filósofo, nenhum sociólogo. Você lembra de uma música? Você assistiu a um filme que trabalha sobre isso? Você viu uma reportagem sobre isso? Tudo vai ser válido. Depois que você olhou e teve o brainstorm, pega a folhinha novamente e olhe tudo que você colocou nessa folhinha. Aí começa a nossa tarefinha, né? O nosso trabalho. O que eu quero e o que eu dou conta. Porque às vezes, Pipo, a gente tem diversas ideias e a gente não dá conta de argumentar em 30 linhas, né? Eu falo isso pensando no ambiente de prova. A gente não tem só uma redação para ser feita. Temos uma redação e outras questões que precisam ser resolvidas. Às vezes, o menos é mais. Tem aluno que tenta decorar uma estrutura padrão perfeita. Não, a gente não precisa. A gente só tem que fugir do senso comum. Lembrando que a tese ela precisa ser uma justificativa, uma visão de mundo que você tem com relação ao tema. Pegou aquela folhinha, começa lá a fazer um checkzinho no que você acha que você não dá conta ou nas ideias que não se relacionam. Porque quando a gente faz essa tempestade de ideias, vem todas as informações de todas as áreas. Qual vai ser a nossa função? Começar a pensar o que se relaciona com o quê e o que dá para usar. Feito esse processo, no começo a gente vai ficar uns 15, 20 minutos nessa atividade.
com a prática, que é o que a gente está buscando, a gente vai fazer isso em 8, 10 minutos, com certeza. Agora eu preciso pensar, o que eu quero defender? Então, diante de tudo que eu tenho, diante dos exemplos, lendo a coletânea, que é aquela reunião de textos que a prova te oferece, o que é que você quer defender? Qual é a situação que você se sente seguro para provar? Porque lembra, quando a gente está falando de dissertação argumentativa, eu estou falando de dar uma opinião crítica e conseguir comprovar. Essa ideia que eu quero defender, eu consigo ter um exemplo para ela? Se sim, ai, Bárbara, é muito boba, mas você vai conseguir provar? Você definiu a sua tese. Definida a tese, lembra, a tese vai ser o coração do nosso texto. A introdução é o cérebro e a tese vai ser o coração. Eu começo a pensar agora em quais ideias eu vou trabalhar nos parágrafos argumentativos. Eu defini o que eu quero do texto todo. Como é que eu vou quebrar agora essa minha tese em 2 momentos para eu usar nos meus parágrafos de desenvolvimento? Ao fazer essa ação, a gente já tem que pensar qual é o repertório que eu vou utilizar para provar essa minha afirmação. De novo, filme, música, filosofia, sociologia, áreas do conhecimento. Alguma citação, algum momento histórico. Se nesse momento eu percebo que eu não vou conseguir argumentar, eu volto para a etapa anterior, defino uma nova tese. É muito importante isso. É por isso que é extremamente importante a gente planejar o texto, porque às vezes a gente começa a pensar em ideias maravilhosas, a gente começa a discutir e não sabe sair daquela situação. Para que você não tenha que voltar desde o início, a gente já planeja antes de começar o texto. Selecionei os repertórios, né? Lembrando que não é decoreba, não é aquela discussão de Bárbara, qual é o repertório que dá para qualquer tema. Não existe isso muitas vezes, tá, people? A gente precisa de fato entender, até porque, olha um exemplo, todo mundo está falando de um filme X, aí você não assistiu a esse filme, mas alguém comentou em algum momento que esse filme dá para qualquer tema, e você utiliza esse filme mesmo sem ter conhecimento do que de fato se trata. O corretor vai pegar uma incoerência, ele vai perceber que alguma coisa não está juntando ali no seu texto. Então, se você não assistiu, se você não leu sobre, se você não conhece o repertório, não utilize, tá bom? Feito isso, a gente pode estruturar a introdução, que a introdução é o primeiro momento do texto. Se eu conseguir definir o que eu quero defender, se eu conseguir pensar como é que eu vou levar essa ideia ao longo do meu texto, e se eu já tenho algum repertório, algum argumento externo, eu posso montar a minha introdução. É importante frisar que a introdução ela vai funcionar como uma promessa que a gente faz para o leitor. Se a gente promete, a gente tem que cumprir. Se a gente consegue fazer tudo isso antes de começar o texto, a gente vai ver um exemplo daqui a pouco, vocês vão ver como fica tudo encaixadinho. A gente percebe que houve um planejamento, não foram ideias aleatórias que foram surgindo aí no momento de faltam 20 minutos para acabar a prova. Fiz a introdução, eu consigo agora desenvolver o tema de uma forma um pouco mais consistente. Eu começo a pensar em como argumentar, como é que eu vou selecionar as estruturas sintáticas para convencer o meu leitor. É importante, de novo, pensar que na dissertação argumentativa, o nosso objetivo é que o corretor, o leitor universal, não que ele mude de ideia, não é assim, eu vou escrever um texto e o corretor vai mudar de ideia, ele vai começar a defender o que eu defendo. Não é esse o jogo que a gente tem que buscar. É a ideia assim, olha, eu não concordo com você, posso não concordar, mas a ideia que você colocou realmente faz sentido. Por que ela faz sentido? Tem começo, tem meio e tem fim. Então, não se esqueçam de que o tempo todo vocês estão argumentando. Quando a gente está diante de uma dissertação argumentativa, a gente tem que lembrar sempre, a gente não está apenas escrevendo um texto, a gente está ali travando o embate com o outro, com o corretor, com o leitor universal. Então, isso é importante a gente frisar. Aqui,
a gente vai tentar aplicar tudo isso que eu acabei de falar para vocês. A gente vai tentar ir para uma parte prática. Democratização do acesso ao cinema no Brasil. Foi o tema que a gente viu no ano passado, no Enem. O que a gente tem que pensar aqui? Vamos lá pensar nas etapas. A primeira coisa que a gente tem que pensar é o que eu quero defender. Essa estruturazinha que eu montei para vocês é exatamente o que vocês devem fazer no rascunho. Então, o que eu quero defender? Não é só pensar assim, eu quero defender que há uma desigualdade social. Mais do que isso, a gente já estrutura. A gente cria um período bonitinho. Nesse sentido, percebe-se que a democratização do acesso ao cinema não é efetivada no Brasil, uma vez que a presença da desigualdade social acirra ainda mais essa situação. Ponto. A gente vai jogando com justificativa. Aqui tem uma ideia, uma dica muito boa que a gente oferece, né? Tenta sempre pensar em duas situações para colocar na tese. Então, a gente falou de desigualdade social. O que a gente poderia pensar além da desigualdade social? Localidade. Muitas pessoas moram muito longe dos cinemas. Então, imagina você ter que enfrentar aí um percurso de 3 horas e meia para ir até uma sala de cinema. Muitas pessoas acabam não indo mesmo. Então, aqui a gente pode pensar em duas ideias. Por que duas ideias? Olha a lógica. Ideia 1, ideia 2. Nós teremos 2 parágrafos de argumentação. Por que isso? O primeiro parágrafo, que aqui eu chamo de D1, de desenvolvimento 1, eu vou trazer a primeira ideia. Essa ideia 1 que eu mencionei lá na tese, ela vai ser discutida aqui nesse segundo parágrafo do texto, o D1. Aqui eu vou pensar como é que eu vou provar essa questão da desigualdade social. Vamos pensar aqui, desigualdade social, localidade, pensando no tema do cinema no Brasil. Desigualdade social e localidade. Esse meu D1, eu vou focar totalmente na ideia da desigualdade social. Posso ir para a questão histórica, posso ir para uma questão sociológica de marginalização social. Como é que eu vou provar? Como é que eu vou estruturar? Qual vai ser o começo, o meio e o fim da minha ideia? A ideia 2, nesse nosso esquema, vai ser a questão da localidade. Os cinemas estão nos grandes centros e tem muita gente que mora em lugares muito afastados. E isso impede, não tira a vontade, mas impede essas pessoas de terem que enfrentar muito tempo para assistir aos filmes. O D2, que é o terceiro parágrafo do texto, o desenvolvimento 2, eu vou focar nessa ideia de localidade. Vou pensar em exemplos, vou pensar em filmes, vou pensar em diversas possibilidades, reportagens que me ajudem aqui a provar essa ideia 2. Feito isso, eu volto para esse primeiro momento e como é que eu posso concluir essa primeira ideia da desigualdade social? Depois, como é que eu posso concluir essa segunda ideia da localidade? Percebam que antes de estruturar o texto no papel, antes da gente começar a sair escrevendo, a gente precisa passar por essas etapas. Por quê, Bárbara? Vamos supor que a gente ignore isso e comece lá a escrever. A gente ganha uma inspiração e começa a escrever. Chega aqui nessa questão da localidade, você não tem nenhum exemplo, você não consegue pensar em filósofo, você não consegue explicar o porquê isso ocorre. Você já perdeu um parágrafo todo. E aí a gente tem que lembrar o quê? O tempo está correndo, o tempo ele não parou de correr. Se a gente consegue fazer isso em 8, 12 minutos, se for o caso, a gente já tem o texto praticamente pronto. Porque agora, o que a gente faz? Conseguir estruturar esse esquema. Feito isso, eu vou para a introdução, monto a minha introdução com os 3 momentos e depois eu vou estruturando os parágrafos argumentativos e a gente termina o parágrafo de conclusão. O que é muito importante, isso ajuda muito na obtenção de nota. O texto, ele é estruturado literalmente como um esqueminha. Então, essa ordem que eu coloquei é extremamente importante que vocês sigam. A primeira ideia que eu mencionei é a primeira que eu vou argumentar.
a segunda ideia que eu mencionei é a segunda que eu argumento. Então, sempre vai ter um esquema assim, ó, ideia 1, ideia 2, discute 1, discute 2, conclui 1, conclui 2. A gente sempre vai tentar trabalhar, quando a gente tiver essas duas ideias na tese, nesse esquema. Menciono 1, menciono 2, discuto 1, discuto 2, concluo 1, concluo a ideia 2. Se a gente conseguir fazer isso, a gente ganha muita nota aí pensando no projeto de texto, tá? Uma coisa que sempre aparece, Bárbara, eu preciso ter repertório nos 2 parágrafos, eu preciso ter 2 argumentos de autoridade, eu preciso ter 2 filmes? Não necessariamente. Se vocês conseguirem estruturar esse esqueminha e um dos parágrafos de argumentação ter um repertório, você tem nota da mesma forma. Então, muito mais do que pensar que tema que vai cair, qual é uma citação que dá para usar em qualquer tema. Bárbara, você tem um estilo pronto para eu copiar? Muito mais do que a gente questionar sobre essas ideias, é a gente treinar o planejamento. E eu garanto, se vocês treinarem o planejamento, independentemente do tema, se você conhece muito bem ou não, dá para tirar nota e dá para tirar nota muito alta. Tá? Então, a atividade para vocês sempre fazerem um planejamento. Peguem temas que já caíram, um por semana, e vai treinando esse esqueminha, montando as ideias. Ajuda muito. Lembrando que redação é prática, é treino. Tudo bem, pessoal? Muito obrigada pela essa aula. A gente se encontra na próxima aula.